Olá, sejam todos bem-vindos a mais este vídeo. Bem-vindos ao nosso canal. É um prazer tê-los aqui como nosso visitante. Hoje nós iremos tratar de um assunto extremamente importante. Como podemos visualizar aqui, estamos tratando sobre os eventos finais da vida de Jesus Cristo. Porque este é um tema bastante interessante. Porque os eventos finais da vida de Jesus vai nos revelar o que o mundo aguarda quando Jesus ele estiver prestes a regressar a este planeta Terra. Uma coisa interessante é que os eventos finais da vida de Jesus são uma prova da tirania da união da Igreja Judaica com o Estado romano. O Estado romano que, junto com a Igreja, aplicou a pena de morte sobre Jesus Cristo. A gente deve estar atento porque houve uma união das religiões da época com o Estado para tirar direitos individuais de Jesus Cristo. Direitos estes que nós vamos daqui a pouco conhecê-los de maneira detalhada. Mas antes que nós o façamos, é interessante nós notarmos que Cristo, quando aqui esteve, ele reconheceu neste mundo dois reinos. O reino dos homens e o reino de Deus. Através da sua igreja, o reino de Deus se revela. E ele nos falou disso exatamente quando foi testado por aquela turba assassina de romanos e também de judeus, quando tentando testá-lo para ver se ele iria absolver o governo romano ou iria contra a palavra de Deus, quando foi apresentada a ele uma moeda e perguntaram-lhe se aquela moeda ela pertencia, de quem era, né? Se era lícito dar imposto a Roma ou não. Ao que Jesus respondeu: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nestas palavras, Cristo reconhece esses dois reinos que devem estar extremamente separados. O dos homens pelo Estado e a igreja por Deus. Como todos sabem, o Brasil ele é um país chamado laico. Laico porque não deve haver intromissão da igreja junto com o Estado. Ninguém deve interferir. Esse é um direito consagrado na Constituição brasileira, como também é consagrado no direito norte-americano, na Constituição norte-americana. Que não deve haver este vínculo, mas devem permanecer esses dois poderes extremamente separados. Mas acreditem, queridos, nos dias de Cristo, esses poderes se uniram para aplicar a pena de morte sobre Jesus Cristo. Mas vamos fazer agora um levantamento histórico dentro do Antigo Testamento e vamos ver como estes poderes, Estado e Igreja, se uniram para aplicar a pena de morte a alguns dos servos de Deus no passado e que, diga-se passagem, irá se repetir também, como está previsto no livro de Apocalipse, como sendo um livro da revelação de Deus. Então, observemos aqui que, para Cristo, esses dois reinos se uniram. Eles se uniram, Estado e Igreja, e aplicaram a pena de morte, como vamos ver daqui a pouco em detalhes. Mas, além desse, nós temos este aqui, que Daniel é jogado na cova dos leões, porque Daniel ele manteve-se fiel quando houve um decreto que estabelecia que ninguém deveria adorar a Deus, ninguém deveria orar ao Pai Celeste, mas que o culto deveria ser devotado unicamente ao rei da Pérsia, que ali estava governando naquele dia, logo depois do período de Babilônia, que havia caído. E havia liberdade religiosa por todo o Estado, mas alguns conselheiros do rei fizeram-no fazer um decreto. Só que ele fora enganado, ou seja, foram enganados por esses conselheiros a aplicar a pena àquele Daniel que era um servo fiel. Não só também Daniel padeceu essa injustiça,
Mas nós temos aqui também que os reinos unidos nos dias de Nabucodonosor, Estado e Igreja, se uniram como chefe maior, que era Nabucodonosor, que estabeleceu uma lei para que a pessoa que não adorasse a imagem de escultura que ele colocou da planície de Dura, aquele que não reverenciasse, se prostrasse em adoração à sua imagem, deveria ser jogado no lago, numa fornalha ardente de fogo. E ali 3 jovens destemidos assumiram uma posição firme, determinada de servir a Deus com o risco da sua própria vida. E esses homens eram Sadraque, Mesaque e Abdenego. E o milagre de Deus aconteceu e Deus livrou o seu povo. Nos dias também da rainha Ester, houve um decreto contra todos os judeus, porque um certo conselheiro do rei havia dito para o rei que ele, o rei, não poderia suportar aquele povo na terra, porque eles tinham costumes diferentes e tinham leis diferentes. Então se uniu o Estado e a Igreja, e ali fizeram um decreto para perseguir o povo de Deus que ali estava exilado. É interessante que fariseus, saduceus, herodianos, essênios, zelotes se uniram contra Jesus. Esta união, ela foi implacável. Uma união que levou a Cristo à morte. Eram facções religiosas dentro de uma própria estrutura religiosa que se uniram com o propósito de perseguir a Cristo e de aplicar a pena de morte. Isso que nós vamos ver daqui a pouco nos evangelhos. Jesus, ele é o personagem central das Escrituras. Ele veio a esta terra para nos chamar a atenção para a natureza grandiosa da lei de Deus, mas sobretudo mostrando-nos o caráter santo do Pai. Um Deus que trará juízo a todas as obras. E aí nós percebemos que este grupo, embora sendo diferentes, distintos, embora sendo grupos que mantinham ensinamentos distintos e diferentes, antagônicos muitas vezes, se uniram nesta luta para exterminar a Cristo. Mas por que o fizeram? Eles tinham ciúme de Cristo. A sua própria religião estava em descrédito, porque Jesus falava com autoridade e mostrava os seus pecados, mostrava suas práticas interesseiras, as suas práticas corruptas, as suas práticas que violavam os direitos das pessoas, aproveitavam-se da boa-fé das pessoas. Naqueles dias a palavra de Deus estava sendo mercadejada. As pessoas utilizavam as Escrituras como uma maneira de ganhar a vida, explorando as pessoas mais simples, mantendo-as no cativeiro da negligência, do pecado e das coisas relacionadas à eternidade. Interessante que esta pesquisadora, esta escritora, disse-nos o seguinte: os fariseus e os herodianos haviam sido acérrimos inimigos, mas estavam agora unidos na inimizade para com Cristo. Interessante que estes aí eram um grupo, extremamente um grupo perigoso, todos contra um. Mas estes todos que estavam ali, estavam exatamente seguindo a instrução e orientação de alguém que está sempre nos bastidores, trazendo a desgraça, trazendo a suspeita, trazendo misérias para a humanidade. E se utiliza de todos os mecanismos possíveis da mentira, do engodo, do engano, para poder levar as pessoas a se posicionar do lado delas contra a verdade da palavra de Deus. O que é interessante, queridos, é que este grupo aqui, num dia, aplicou a Cristo uma penalidade, eliminando todos os seus direitos civis. Quais foram os direitos civis que Cristo teve anulados e cancelados? Primeiro, julgamento à noite e privado. Ninguém jamais poderia ser julgado durante a noite. E o julgamento tinha que ser público. Foi julgado em dia de festa, a propósito. Quando os homens criaram tantas festas, o propósito é entreter as pessoas, porque as pessoas paradas podem pensar,
podem protestar e o que os governos não querem são protestos. Então, julgado um dia de noite que as pessoas estavam ali entretidas, ninguém nem percebia que os direitos do Salvador estavam sendo jogados pelo ralo. Levaram Cristo a se auto-incriminar. O direito que o ser humano tinha era de apresentar sua defesa, não de se auto-incriminar, mas eles estavam ali impondo a Cristo a auto-incriminação. Bateram nele antes de ser julgado culpado, jamais alguém poderia receber a culpa dos seus atos, o juízo sobre si, antes mesmo de ser julgado culpado. Não teve defesa técnica, porque sempre naqueles dias alguém poderia ser chegado junto para auxiliar na defesa. Mas isso foi privado de Cristo. Sexto, prisão totalmente ilegal. Jesus não poderia jamais ter sido preso. Passou-se por cima de todos os direitos e garantias que Cristo tinha. Sétimo, a liberdade individual de Cristo fora cancelada. Fora cancelada. Interessante que as forças das trevas se unirão com agentes humanos sob o controle de Satanás e se reviverão as mesmas cenas que ocorreram quando Jesus foi julgado e crucificado. Interessante, queridos, que o que aconteceu nos dias de Cristo, o que aconteceu com ele, é uma tênue sombra do que aguarda no final da história para o povo de Deus. A igreja medieval, a igreja na Idade Média, é uma prova inequívoca das grandes perseguições, das inquisições que aplicaram a pena de morte sobre aqueles que não concordavam com a igreja de Roma. Você pode imaginar e pensar que isso não vai acontecer porque foi um fato histórico, um fato do passado que morreu e ficou no passado. Mas enganam-se aqueles que pensam assim. Roma, ela é estritamente enganosa. Roma, através do seu poderio, dos jesuítas sobretudo, ele sai pelo mundo afora, apresentando uma aparência de piedade, mas eles, por onde passam, há a ascensão do sumo pontífice romano. E o objetivo é adquirir o mesmo poder que Roma tinha no período da Idade Média. Qual é esse poder? Tinha poder civil e poder religioso. Isso Roma está galgando e está conquistando paulatinamente. Progressivamente está conquistando isso. E aquilo que aconteceu com Cristo é uma tênue sombra do que vai acontecer com o povo de Deus nos últimos dias, é o que está profetizados. Cuidado com as falsas intenções do pontífice romano, porque são um grande engodo. A história nos revela perfeitamente isso, e os grandes reformadores colocam isso de forma categórica, representando, mostrando este poder que aparece em Apocalipse 13, o primeiro animal que representa este grande poderio e que, num estudo mais aprofundado, podemos identificá-lo por mais de 12 características. Mas, prosseguindo um pouquinho mais adiante, nós vemos o que Jesus disse em João 15, 20. Olha o que ele disse: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Interessante que quando Paulo de Tarso, ele estava perseguindo os cristãos em nome da sua religião, inclusive com cartas que davam autorização para ele perseguir, matar, apedrejar, prender. Quando Jesus aparece no caminho de Damasco para ele, quando aquela voz diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem persegues. Veja, perseguiram a Cristo inicialmente, mas não pode hoje perseguir a Cristo que não está aqui na terra fisicamente. Mas Jesus está presente através do seu povo.
daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, como diz Apocalipse capítulo 14, o verso 12. Então Jesus disse que se ele, que era o mestre, foi perseguido, imagine os seus seguidores, os seus servos, que vão também padecer perseguições. Cristo fora perseguido. Mas quais as acusações contra Cristo? Quais eram as acusações? Eis aí a questão basilar, a questão extremamente importante, queridos. Quais são as acusações contra Cristo e que será contra o povo de Deus na história, do final da história deste mundo? Porque as profecias estão aí se cumprindo. A cada dia percebemos que há um Deus que se aproxima deste planeta. Mas há algumas profecias bíblicas indispensáveis para que se cumpram, para que Cristo possa voltar. E uma delas é o aparecimento do iníquo, do homem da iniquidade, que é o anticristo. E aqui nós teremos depois um estudo aprofundado que esse poder do anticristo não é algo do passado, não é algo que vai aparecer no futuro, não é preterismo, não é futurismo, mas um poder que já existia desde o dia dos apóstolos, que estava tomando forma, estava tomando corpo e que existe nos nossos dias e que tem feito mudanças na política mundial, nas religiões mundiais. Vamos descobrir quem é esse anticristo em um estudo específico que vamos tratar aqui. Por que é importante nós sabermos isso? Porque este poder nos dias de Cristo, que era antitípico deste poder, aplicou a pena de morte a Cristo e também aos seus discípulos naqueles dias. Observemos uma coisa bem curiosa. Quais as acusações que eram contra Cristo? Observemos que as acusações contra Jesus se restringiam à lei de índole religiosa e não aquela de cunho civil. Se nós observarmos com detalhe, eu coloco aqui para vocês, a tábua dos 10 mandamentos de Deus. Observemos que, se nós observarmos, nenhuma das acusações contra Cristo, nenhuma delas, dizia respeito à segunda tábua, do 5º ao 10º mandamento, mas dizia respeito do 1º ao 4º mandamento. Eram as acusações contra Cristo do 1º ao 4º mandamento, queridos. Ou seja, todas as suspeitas e acusações contra Cristo eram canalizadas exatamente para algum mandamento da primeira tábua. Jesus, ele cometeu este pecado, ele deslizou nisto aqui, ele não está cumprindo. E essas acusações diziam respeito à sua natureza como Deus. Observemos que aqui, nas primeiras tábuas, nós temos os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus. Os 4 primeiros mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Este foi o primeiro mandamento. O segundo, não farás para ti imagem de escultura, não te inclinarás a ela, não as servirás. O terceiro mandamento dizia, não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o 4º mandamento exigia a guarda, e exige a guarda do santo sábado, que é o 7º dia da semana, entendido nas Escrituras como o selo do Deus vivo. O que é interessante também ainda, queridos, é que Cristo Jesus recebeu uma pancada fortíssima contra o seu caráter. Porque essas acusações contra Cristo diziam respeito à sua natureza divina. Aqueles homens que não queriam reconhecê-lo criaram um tribunal eclesiástico para condenar a Cristo. Em Mateus capítulo 26, 51, 52, 57, 59 a 66, nós vamos ver aí, de maneira detalhada, a criação desse tribunal eclesiástico.
Interessante como acontecia na Idade Média, queridos. Ou seja, aquilo que Cristo estava fazendo referência a si mesmo, que seria perseguido, haveria de acontecer também na Idade Média. Houve exatamente isso. Quantos não foram levados diante do tribunal da Inquisição, que era chamado um tribunal eclesiástico, para ser condenado? Mesmo que ele dissesse reconhecer seu pecado, não escapava da fogueira. Mas vamos ao texto que a gente traz aqui para esclarecer melhor esta questão. Olha o que diz. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Não o achavam, mas por fim chegaram 2 testemunhas falsas. E eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia, que vos parece? E eles respondendo disseram, é réu de morte. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão, não acho culpa alguma neste homem. Veja que Pilatos reconhecia um caráter perfeito em Cristo. Sendo acusado, maltratado, vilipendiado por todos, Cristo permanecia silente, silencioso, tranquilo, porque nenhum pecado ou crime, diz o texto, Pilatos encontrou em Cristo. Por quê? Porque Pilatos não se envolvia com questões religiosas. Pilatos só poderia julgar a Cristo ou condená-lo se ele tivesse cometido algum delito de ordem civil. Jesus nunca adulterou, Jesus nunca roubou, Jesus nunca levantou falso testemunho, Jesus sempre honrou na terra Maria e José como pretenso pai dele, nesse relacionamento humano. Tratava as pessoas com toda a cortesia e amabilidade, era afável, ele reconhecia a necessidade dos outros, estava prestes a atender às necessidades da humanidade. Interessante que nas acusações contra Cristo, nenhum desse pecado ou desse crime civil Cristo cometera. Mas aquilo que acusavam em Cristo dizia respeito à natureza da primeira tábua da lei, dos primeiros 4 mandamentos. Porque entra na esfera religiosa e Pilatos disse, olha, essa questão julgue lá vocês, eu não tenho nada a ver com isso, resolvam vocês mesmos esta questão. Interessante que a lei de Deus, como ela é perfeita, né? Houve o reconhecimento de Pilatos de que neste homem não tinha culpa. Era um homem inocente. Agora, queridos, observemos aqui, nesse texto, que lança-nos luz melhor, para a gente compreender melhor essa questão. João 18, 38 e 38 diz o seguinte, disse-lhes, pois, Pilatos, levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Ora, a lei de Deus. Julgue segundo a vossa lei. Porque a lei que eu tenho não diz respeito à conduta deste homem. Ele não tem culpa. Disseram-lhe então os judeus, a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Veja, a igreja não tinha poder de aplicar a pena capital, a pena de morte, porque estava sob a autoridade do governo romano. Então ele não poderia ele mesmo fazer isso, porque existia uma lei civil ou uma lei penal que proibia. Mas eles disseram que a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. É como a igreja no período da Idade Média começou a matar as pessoas na fogueira porque tinha o controle do governo civil. As leis estavam à sua disposição, à sua disponibilidade, tanto civil como religiosamente falando, e aí aplicava a pena de morte.
E disse-lhe Pilatos, que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum. De fato, Jesus não tinha cometido crime de nenhum tipo. De nenhum tipo. E ele continua. A igreja daqueles dias manipulou a autoridade civil e o povo para matar a Jesus. Veja, a igreja, como sempre neste cenário, manipulando as autoridades civis, as autoridades constituídas, para perseguir, para destruir, para matar. Não é diferente, queridos. Olhe como a vida de Jesus se parece na vida daqueles que morreram na fogueira no período da Idade Média, um período de mais de 1260 anos de perseguição contra os cristãos, que foram martirizados, afogados, jogados no precipício, na máquina de tortura, queimados, enterrados vivos. Isso nos lembra aquela noite de São Bartolomeu, que daqui a pouco nós vamos visualizar. Mas a gente deve observar que há algo assim que se ajusta perfeitamente. Observe que aquilo que aconteceu com Cristo, quando o governo civil foi manipulado pela autoridade da igreja, houve consequências drásticas, não só para Cristo, mas também para a nação. Observemos que o texto de João 19, 12 diz assim, daí em diante, ou seja, daí em diante, Pilatos percebeu que Jesus não tinha culpa, que Jesus era inocente. E por Jesus ser inocente, ele procurou libertá-lo. Mas os judeus gritavam, se deixares este homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Impressionante, queridos. Como as coisas se ajustam perfeitamente. Estava tentando convencer a Pilatos a julgá-lo e condená-lo à morte. Mas os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar a Cristo. Veja que a multidão agora, ela é levada, agora a se juntar ao poder da igreja, ao poder civil, para pedir e implorar que Cristo fosse eliminado da face da terra. Veja a astúcia dos líderes religiosos. Convencer para o bem comum. Era como o sacerdote mesmo disse. É melhor que este morra do que perecer toda a nação. É isso que tem acontecido, queridos. E que vai acontecer, aconteceu com os apóstolos de Cristo, que todos foram perseguidos e mortos por Roma. Roma pagã. Mas a Roma cristianizada ainda se mantém com os mesmos princípios. Roma não muda. Ela permanece nessa mesma linha, porque a profecia nos aponta exatamente para este final, que é lúgubre, é tétrico, mas é a grande realidade da palavra de Deus. Isso nos leva a crer com maior segurança de que a Bíblia é a palavra de Deus e que as profecias têm se cumprido, como cumpriram-se no passado e que ainda parte delas se cumprir no futuro bem próximo. Não sejamos enganados. O convite que nós fazemos é que nós estudemos as Escrituras. Busquemos nela aquilo que Deus deixou revelado. Como diz Provérbio 19, verso 18. Diz o seguinte: não havendo profecia, o povo se corrompe. As pessoas deixam de olhar para o futuro. Ou muitos ficam vivendo do passado. Mas o passado traz lições preciosíssimas. Precisamos aprofundar-nos, dar um mergulho mais profundo no mar da palavra de Deus, para vermos a beleza daquilo que Deus tem revelado. Porque
Toda a vida nesta terra é passageira e passa com muita rapidez, com muita celeridade. É como uma névoa que aparece em montanhas e logo depois ela cessa, ela desaparece. O que é a vida? Senão um vapor d'água. Quando vem o sol, aquece, desvanece, desaparece completamente. Esta é a vida. Que vida nós estamos levando ou tendo? Será que é uma vida significativa? Uma vida que faz o bem ao próximo? Que procura ser uma pessoa sempre disposta a ajudar e a auxiliar, a trazer bênção para a vida dos outros. A Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria e ela nos mostra o fim desde o princípio. E é um futuro de esperança, um futuro de alegria, um futuro de vitória. Isso nós devemos buscar. E só em Cristo nós podemos alcançar essa grande certeza que nós temos sempre nele. Veja como nós vimos agora há pouco. De aí em diante Pilatos procurou libertar a Jesus. Mas aqueles homens estavam agora gritando: se deixar esse homem ir livre, não és amigo de César. Se não és amigo, és inimigo de César. E se você é inimigo de César, Pilatos, você quer ser rei no lugar dele. Pilatos teve medo, foi manipulado pela igreja. E ali Pilatos, numa fraqueza, colocou ali para que eles escolhessem a quem queria. Naquele sinal de fraqueza, lavando suas mãos, entregou a Cristo aos desejos dos próprios homens. Quando houve aquele grito, queridos, aquele grito da multidão, da nação, no final houve apostasia geral da nação. A igreja prostituiu-se grandemente, selando o seu destino, dizendo: nós não temos rei senão César. Interessante que eles disseram: nós não temos rei senão César. Por que eles fizeram isto? Nós não temos. E a igreja daqueles dias prostituiu-se grandemente e selou o seu destino. Aquilo que o próprio Cristo já havia dito, que haveria um grande clamor, choro em Jerusalém. Jesus estava profetizando a destruição de Jerusalém no ano 70, por rejeitar a sua graça e a sua misericórdia, que poderia torná-los prósperos na vida. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei senão César. A apostasia generalizada. Porque até então, Deus tinha mostrado durante todo o período do Antigo Testamento que ele era rei eterno, que habitava em Sião. Era o Deus único, um Deus que tudo podia, mas agora a nação toda se rende a César, reconhecendo César como soberano Senhor de suas vidas. A apostasia generalizada. Apostasia significa o rompimento definitivo das verdades da palavra de Deus. É abandonar o Salvador, seguir os seus próprios caminhos. Queridos, Apocalipse 17, verso 1 e 2, revela o grande poder perseguidor com as mesmas estratégias dos dias de Cristo. O poder civil e religioso, que é o poder do papado, que irá perseguir o povo de Deus. Houve apostasia, a nação se tornou uma prostituta. Apocalipse apresenta-nos esta mulher que é símbolo da igreja caída, da igreja prostituta. Queridos, este poder já havia perseguido o povo de Deus no passado. Para vocês terem uma ideia, na noite de São Bartolomeu, em França, eis aqui que vocês podem visualizar a medalha papal de Clemente VIII. Clemente mandou fazer e cunhar esta moeda como uma moeda comemorativa do Tratado de Latrão e da cidade do Vaticano. Nesta moeda se comemorava a morte
dos huguenotes. Eram cristãos que foram dormir naquela noite sob a proteção do governo civil, mas que à madrugada foram atacados pelo poder civil, juntamente com os chefes jesuítas, aplicando aqueles mais de 2.000 pessoas. Crianças eram atiradas nas paredes, foram mortas. Todos os seus direitos desapareceram porque eles viviam um cristianismo diferente. Um cristianismo significativo. Um cristianismo que não fazia mal a ninguém, que não impunha forças contrárias sobre as vidas, não desviava as pessoas do caminho do bem. Observemos que há ainda, diante de tudo isso, há uma promessa de vitória que nós encontramos no livro de Apocalipse, capítulo 17. Eu gostaria de ler esse texto, que é um texto extremamente importante. Observemos o que diz aqui a palavra de Deus. 17, verso 14. Depois que Babilônia, todo esse complexo de religiões apóstatas, a semelhança daqueles homens que se uniram contra Cristo, caírem, estes combaterão contra o Cordeiro, que é Cristo, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e os reis dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Chamados eleitos e fiéis. Não esteja, querido, do lado daquele que é mais fraco. Estejamos ao lado de Cristo, ao lado do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque este certamente nos dá toda a vitória. Seremos pessoas prósperas, independentemente das circunstâncias, porque assim Deus o quer. Aquilo que Deus nos pede é que nós sejamos fiéis à sua palavra, como diz aqui o capítulo 12, o verso 17, o livro de Apocalipse. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Veja que há uma guerra, há uma luta, há uma ira do dragão, representado por Roma, representado por Satanás. Para quem? Contra quem? Contra o remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 14, 12, querido, diz assim: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A fidelidade a Deus, 22, verso 14, na versão que eu trago para os senhores, que é a versão da Trinitariana do Brasil, que diz assim, Apocalipse 22, verso 14, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Queridos, o que Deus quer fazer com você e comigo é algo fantástico, é algo maravilhoso. Não gostaria de você colocar a sua vida nas mãos do Criador e deixar que Ele cuide de você? Ele cuidará de você. Por onde você andar, esteja certo de que Ele é a tua força, de que Ele é a tua proteção, de que você nunca estará sozinho. Pare um pouco e olhe na direção do céu. Pare um pouco e reflita sobre sua vida como tem sido. Será que a sua vida tem um real significado? Será que você, juntamente comigo, estamos vivendo uma vida que enaltece e glorifica o santo nome de Cristo? Que nesta Páscoa, hoje, em que todo mundo comemora, possamos olhar para Cristo, como disse o apóstolo São Paulo, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Olhando firmemente para Ele, não olhando para os lados, porque não há outro mediador entre Deus e os homens, pelo qual importa
que nós sejamos salvos, assim afirmou o apóstolo São Paulo. Cristo é a única esperança do ser humano. É o único que pode tornar a nossa vida com real sentido e significado. Que Deus, nesta hora, te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, porque este é o meu desejo e a minha oração, no nome santo de Jesus. Amém.